Fala aí, pessoal. Conforme prometido, eu vou gravar aqui, tentar ser o mais breve possível, inclusive na gravação, de uma espécie de mini curso, né? Uma aula básica, bem introdutória de QGIS. E antes de eu começar já de fato, eu queria comentar com vocês que eu escolhi fazer um mapa de topografia. Um mapa topográfico usando o MDE, que é um modelo digital de elevação. Eu escolhi justamente porque quando eu fiz geomorfologia costeira, Guilherme comentava muito sobre a geologia antecedente e todas essas formas de relevo que acabavam, de certa forma, influenciando muito o ambiente costeiro. Então, no meu relatório final da disciplina, eu acabei usando justamente um mapa topográfico e eu achei que seria legal trazer isso para vocês. Lembrando que eu vou mostrar o mapa topográfico, mas nada impede de vocês pegarem e criarem outros tipos de mapas com outros tipos de dados. Eu vou realmente mostrar um topográfico que eu acho que é o mais útil para esse momento. E mais para frente, quem sabe, em outras ocasiões, outras oportunidades, a gente não acaba criando outros tipos de mapas. Eu vou já deixei até meu contato, inclusive, lá no Classroom, mas na descrição do vídeo eu vou tentar deixar também meu e-mail e meu celular. No mais, sobre a instalação do QGIS, eu estou começando com ele aqui já instalado, mas eu vou deixar um vídeo para vocês ensinando a instalar o QGIS. E também vou deixar um vídeo para vocês ensinando a instalar um complemento no QGIS chamado Open Topography. Esse complemento é onde a gente vai pegar os dados de MDE da forma mais rápida possível. E é bem fácil na realidade, só tem que gerar uma key, uma chave, mas no vídeo lá tem tudo explicadinho. No pior dos casos, se eu não achar esse vídeo, eu gravo outro vídeo mostrando e também mando pra vocês sem problema algum. E eu acho que o principal é isso. Eu vou tirar minha câmera aqui do canto para que vocês consigam ver a tela como um todo, sem ter nada obstruindo. E novamente, qualquer dúvida, qualquer problema, é só falar comigo. Fechou? Então eu vou lá e vamos começar isso aí. Então vamos lá, pessoal. Estou aqui na minha área de trabalho normalmente e o que eu já vou fazer de prontidão, muito para organizar os arquivos, é criar uma nova pasta, que vai ser a pasta que a gente vai usar, e posso dar o nome que eu quiser para ela. Por exemplo, vou chamar aqui de Geomorf Costeiro. Essa pasta vai ser onde eu vou guardar todos os arquivos que eu vou usar nessa aula e vai ser minha pasta base para tudo. Organização de arquivos realmente é uma parada muito importante, porque aqui a gente está trabalhando só com uma base de dados, mas no caso de trabalhar com várias, pode ser algo que em algum momento se torne confuso. Então ter uma pasta separadinho é algo sempre muito válido. Então vamos lá, vou abrir aqui o QGIS. Essa é a minha versão de QGIS 3.26, mas acredito que não mude muito de uma para outra. E tem como você baixar a versão específica também lá no site. Não tem muito problema essa questão da versão não. Então tá, abri o QGIS. Primeira coisa que eu vou ver. Vai aparecer um projeto sem título. E aqui um possível novo projeto, que é onde a gente vai clicar para criar o nosso projeto do zero. Então dei dois cliques nele, abriu, tudo em branco. O que eu já vou fazer? Eu vou salvar esse arquivo na minha área de trabalho, na pasta que eu criei, Geomorf Costeira, e vou chamar de, não sei, mapa esse arquivo. Pronto, nomeou lá em cima como mapa. Vou vir aqui embaixo, onde tem esse EPSG, que é basicamente o sistema de coordenadas que está sendo usado. E vocês podem ver que está sendo usado WGS84. É só eu clicar aqui em cima, que vai abrir todos os possíveis aqui.
E aqui em cima tem um filtro que você pode procurar aí o que você quiser. Eu já deixo presetados aqui alguns. Eu vou usar o Sirgas 2000 nesse caso. Normalmente o WGS74 também é muito utilizado, mas porque ele delimita zonas específicas do globo. Por exemplo, essa daqui, 23S, dá pra ver aqui que é uma zona específica, aqui embaixo. Mas o Sirius 2000 é a que é mais utilizado para a América do Sul como um todo, né? Então vou marcar aqui o Sirius 2000, vou dar um aplicar e um OK. Quando eu coloco o mouse ali em cima, aparece que o sistema de coordenadas atual é o 4674, o Sirius 2000. Agora a base do nosso arquivo está basicamente pronta, a gente já pode começar a trabalhar com os dados aqui. E a primeira coisa que eu gosto de fazer para ter noção da área que eu estou trabalhando é adicionar um base map, basicamente um mapa base, para que a gente consiga visualizar onde a gente está trabalhando exatamente, coordenadas, esse tipo de coisa. Para você adicionar um base map, vem aqui em Web, Quick Map Service, e aqui vão ter várias opções. Eu vou adicionar o serviço de satélite do Google, que é aquele padrão do Google Earth, coisa e tal. Tá vendo? Só que olha o que aconteceu quando eu adicionei. O EPSG aqui mudou novamente. Então vou vir aqui, vou confirmar que está em Sirgas 2000 e agora sim eu posso seguir. Como eu disse, isso daqui vai ser só para a gente usar como uma base dos locais que a gente está trabalhando. Depois pode alterar para outro tipo de base map, inclusive é o que eu provavelmente vou fazer. Mas para o início agora já é bem sustentável. Bom, como a gente vai fazer um mapa de topografia, antes de pegar os dados de MDE, eu vou atrás dos dados em shapefile, né? Basicamente os dados que o IBGE disponibiliza em relação às malhas municipais. E para pegar esses dados, eu vou basicamente aqui, ó, abrir uma guia até anônima aqui do Google, que não vai ter histórico nem nada do tipo. E vou procurar aqui por malhas municipais IBGE. Vai aparecer um monte de links aqui. Esse primeiro malha municipal é o que a gente quer. Então eu vou abrir e vai aparecer aqui todos os estados do Brasil e também o país como um todo, né? O que a gente vai baixar? Eu vou estar trabalhando com o Rio de Janeiro. Novamente, não impede de vocês trabalharem com outro estado. Ah, quero falar do Grupo Barreiras, que fica bastante concentrado lá pro lado do Nordeste, por exemplo. Você vem e baixa de um outro estado aqui que é do Nordeste, sem problemas. Mas eu vou trabalhar aqui com o Rio de Janeiro. Primeira coisa, vou baixar as unidades da federação do país. Então, novamente, vou aqui na área de trabalho, na pasta que eu criei e vou salvar. Agora eu vou vir aqui no Rio de Janeiro e vou baixar dos municípios do Rio de Janeiro. Mesma coisa, mesma pasta, vou salvar. Agora a gente vai dar uma olhada aqui na nossa pasta. Aqui, o que a gente tem nela agora? Dois arquivos do IBGE e o arquivo do mapa que a gente salvou. O que eu vou fazer? Justamente para organização. Vou criar uma nova pasta, vou chamar de IBGE, que são os dados do IBGE, e vou jogar essas duas pastas aqui para dentro. Com essas duas pastas aqui dentro, já posso até fechar aquela guia lá do Google. Vou extrair esses dados aqui. Então, basicamente, cliquei com o botão direito no Windows 11, né? Cliquei com o botão direito, extrair tudo.
e extrair. Já criou uma nova pasta aqui com os dados. Vou fazer a mesma coisa nesse outro. No caso de não ter o Windows 11, você usar o Windows 10 aí, tem um aplicativo chamado WinRAR, que é um aplicativo muito bom para extração de arquivos. Ou você pode usar qualquer outro aplicativo que faça essa extração, sem problema algum. Agora com os dados aqui do IBGE já prontos para serem utilizados, tem algumas formas de adicionar esses dados aqui. A forma mais correta é vir aqui em camada, adicionar nova camada e uma camada vetorial. Por se tratar de um shape, é um vetor. Ou, uma outra opção é pegar o arquivo e arrastar aqui para dentro. Eu vou fazer das duas formas para vocês conseguirem ver. Então, vou vir aqui em camada, adicionar nova camada, vetorial. Ele vai me pedir aqui, tá falando que é um vetor, e vai me pedir o caminho desse arquivo. Então, eu vou clicar aqui nos 3 pontos. Eu vou vir aqui na nossa pasta que eu criei, geomorfo costeira, os dados do IBGE, e eu vou adicionar aqui o BRUF. Eu preciso marcar todos esses dados? Não. Só marca o SHP, o arquivo que é shapefile. Quando você puxar esse arquivo, ele automaticamente vai puxar os dados dos outros sozinho. Então marca só esse aqui, que é o que a gente de fato vai utilizar. Vou clicar em abrir. Vai dar uma série de características aqui, basta clicar em adicionar. Olha lá, já adicionou os dados de shapefile do Brasil. A outra forma de adicionar, eu vou abrir aqui o arquivo, vou na pasta e vou adicionar agora o RJ Municípios. Novamente eu pego o SHP e agora no lugar de fazer aquele caminho através das camadas, eu só vou arrastar ele para cá e vou soltar. Feito isso, já apareceu aqui também. Então agora a gente já tem o base map e os dois vetores, né? As duas formas básicas que o IBGE tem de malhas municipais, regionais, enfim, estaduais, para a gente utilizar. Agora eu vou precisar dos dados de topografia. E aí nesses dados de topografia que entra o vídeo que eu vou colocar para vocês desse aplicativo chamado Open Topography, desse complemento chamado Open Topography. Para adicionar eles, vai vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. E aqui vocês podem procurar Open Topography, vai estar aqui. Mas de toda forma, como eu disse, eu vou colocar o vídeo porque tem uma situação que você tem que colocar a chave de acesso e com o vídeo fica mais fácil. Então eu vou abrir aqui esse aplicativo. O que ele vai estar me dizendo aqui? Que você tem que selecionar um tipo de radar ou satélite que produz imagens, e não só imagens, mas como cálculos de distâncias, todo um, toda uma complexidade de dados geodésicos, né? Você tem que escolher o tipo de radar e satélite que você quer usar para gerar esses dados. Sugiro que vocês usem do projeto Copérnicos, que é um projeto europeu, com 30 metros de resolução. Tem vários outros aqui se quiser usar, até do Landsat, se eu não me engano, SRTM, é da empresa que usa as imagens do Landsat, mas eu gosto muito desse Copérnicos, é o que sempre gera o melhor resultado visual. Então eu vou marcar aqui ele. Aqui embaixo ele está pedindo para você definir sua área de download, onde você quer baixar esses dados. De onde, na verdade, perdão, de onde você quer baixar. Você pode clicar nos 3 pontos aqui e clicar aqui, olha, em desenhar no mapa. Então eu vou clicar e eu vou definir aqui. Opa, clica e segura. Vou definir o local que eu quero.
defini, soltei, ele já puxou aqui as coordenadas, os pontos do polígono. Esse API Key é a que vocês vão ver no vídeo para ser gerado. Tem que colar aqui. E aqui ele está falando para mim onde que você quer que esse arquivo seja salvo. Então eu vou salvar naquela mesma pasta que a gente está usando. Geomorfologia costeira. Aqui dentro eu vou criar uma pasta chamada OpenTopo, de Open Topography. E aqui vou salvar o meu arquivo de topografia. Tudo feito. Já defini o caminho que eu vou salvar, já defini as coordenadas, o tipo de satélite e radar. Só executar. Aqui vai demorar um pouco para baixar, porque são dados normalmente pesados, ainda mais dependendo da área que você vai trabalhar. Então pode ser que eu faça um corte no vídeo agora e volte quando tudo tiver feito. Fechou? Bom, acabou aqui agora de baixar. Então baixaram na verdade alguns dados. E depois que terminar tudo bonitão, que aparecer aqui que foi finalizado, já pode clicar aqui em fechar e vai aparecer esse borrão aqui monocromático. E isso basicamente são as informações de topografia que a gente vai utilizar. O que a gente vai fazer agora? Por caráter de organização novamente. Eu vou criar um grupo. Esse grupo eu vou adicionar um grupo e o nome desse grupo eu vou chamar também de IBGE e aqui eu vou jogar os dados do IBGE que a gente baixou, dos municípios e coisa e tal. Show! Então a gente vai ter os dados do IBGE, o dado de topografia e o do Google Satélite, que é o nosso Basemap. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é recortar esse dado de topografia para ele ficar dentro dessa malha do IBGE somente. Porque a gente não quer aqui o São Paulo, a gente não quer Espírito Santo, a gente não quer Minas, a gente só quer o Rio de Janeiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou visualizar essa camada aqui do IBGE, botão direito no BRUF, vou clicar em propriedades, vai abrir essa telinha, clica aqui em simbologia, preenchimento simples. Dentro da tela de preenchimento simples, você clica aqui na cor do preenchimento e marca como transparente. Aqui vai ter a cor do traço. Eu gosto de colocar vermelho porque a visualização se torna mais fácil. Depois disso é só clicar em aplicar e OK. Vou fazer a mesma coisa com RJ Municípios. Botão direito, propriedades, preenchimento simples. Preenchimento transparente. Boto a cor vermelha, aplico. Vai gerar isso daqui. Agora, quando eu ligar a malha de topografia e puxar ela embaixo, inclusive uma questão bem básica, que pode ser que algumas pessoas confundam, é a ordem desses arquivos aqui. O que está em primeiro vai ser o que vai ser mostrado em primeiro lugar. Então, se eu arrastar a topografia para cima do IBGE, vai cobrir. O IBGE fica na frente da topografia. O que eu quero agora? Como eu disse, eu quero recortar o dado de topografia pelo nosso shape do IBGE. Então, para fazer isso, a gente vai basicamente recortar uma imagem, que é um raster, por um vetor, que é uma máscara. Para fazer isso, só vim aqui em cima em raster, tem uma opção chamada raster, extrair, recortar o raster pela camada de máscara. É exatamente isso que a gente quer. Então, dando continuidade nessa tela aqui, após clicar ali no raster e selecionar para recortar a partir de uma camada de máscara, ele vai pedir para eu selecionar o raster que eu quero recortar.
No nosso caso vai ser a topografia. E a camada de máscara que eu vou usar para recortar esse raster. Eu vou estar selecionando o RJ Municípios porque eu quero trabalhar com o Rio de Janeiro. Se vocês estiverem trabalhando com outro estado, vocês vão demarcar o estado que vocês vão estar trabalhando. E lembrando, esse RJ Município veio lá do site do IBGE, do início do vídeo. Aqui, vocês vão descer e bem onde tem esse atribua um valor de 100 dados para a banda de saída, vocês vão colocar 0. O porquê que vocês vão marcar 0? Nesse espaço aqui, em preto, é um valor 0 para a topografia. Só que na hora de eu gerar, ele não vai entender como 0 e vai deixar um espaço preto que eu não quero na minha imagem. Então eu preciso marcar como 0 para que ele entenda que o 0 seja o mesmo que 100 dados e não me mostre os dados que seriam 0. É meio confuso isso, mas basicamente eu estou pedindo para que os lugares onde tiver 0 ele considere que não tenha dados. Depois disso é só clicar em executar. Pode salvar o arquivo já? Pode. Eu não gosto de fazer isso, porque eu gosto de ver primeiro o resultado do arquivo gerado. E se ele ficar bom, se for do meu agrado, depois eu salvo ele manualmente. Porque pode acontecer de gerar algum bug, algum erro, e eu salvando direto eu vou ter que ficar salvando sem parar toda hora um arquivo em cima do outro. Dessa forma não. Eu vou ver o arquivo que foi gerado, se for do meu agrado, eu já salvo ele. Então tá aqui, concluído, apareceu ali, tarefa concluída, e aqui também apareceu concluído. Só vou clicar em fechar. Então ele me gerou aqui um arquivo. Opa, me gerou aqui esse arquivo recortado de máscara. Eu vou desativar aqui a topografia. E tá aqui, foi um recorte perfeito. Exatamente perfeito esse recorte. O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar esse arquivo, porque ele está do meu agrado, ele está respeitando os limites do município, dos municípios, né, no caso do estado como um todo, então eu vou salvar ele. Botão direito, exportar, salvar como. Aqui ele vai pedir, só clicar aqui nesses 3 pontinhos para mostrar o caminho que você quer salvar. Eu vou chamar o meu de recorte topo, vou substituir o arquivo, de vocês não vai pedir para substituir, é porque eu já tinha feito outro para testar. Então vou clicar aqui em sim e vou dar um OK. Ele vai carregar aqui embaixo. Só esperar. E pronto. Ele acabou de salvar com aquele nome que eu dei essa camada que estava como temporária. Então vou até excluir essa camada temporária. Pronto. Agora eu fiquei com o recorte da topografia, os arquivos do IBGE, o arquivo da topografia como um todo e o meu Google Satélite, que é o nosso base map. Certo? Então agora o que eu vou fazer aqui? Basicamente, a gente vai usar esse recorte topográfico para trabalhar os dados de topografia do Rio de Janeiro, porque é de fato o que me interessa, como eu já havia comentado. Eu vou duplicar essa camada. Então, botão direito, duplicar camada. E ele vai me gerar duas camadas idênticas. A copiada e a normal. Perfeito? O que eu gosto de fazer? Nessa copiada, que é mais simples de mexer com ela, eu vou clicar com o botão direito, vou vir em propriedades, e aqui nas propriedades, em simbologia, tipo de renderização, e vou alterar para sombreamento. Quando eu aplicar esse sombreamento e dar um OK nele, a nossa topografia se tornou uma topografia de relevo sombreado.
Isso a gente pode usar para dar profundidade aos nossos dados de topografia que são comuns. Eu vou fazer aqui para vocês entenderem melhor. Só vou acabar de processar os outros dados agora. O recorte topo, que é o que não é duplicado, o duplicado se tornou sombreado. Esse daqui a gente vai clicar com o botão direito, propriedades, e vai também alterar a simbologia dele. Só que essa simbologia a gente vai criar uma espécie de classificação a partir da altitude. Então eu vou banda simples falsa cor, tirar de banda simples o cinza e passar para banda simples falsa cor, só para melhorar a visualização. Eu vou desativar esse relevo sombreado para a gente só ficar vendo que a gente está mexendo. Então vamos lá, banda simples falsa cor. Aqui já vai aparecer algumas opções para classificar a questão da coloração e coisa e tal. O que a gente vai fazer? No tipo de método, de modo aqui embaixo, a gente vai trocar para intervalo igual, e aí ele vai criar essas variáveis de maiores ou menores. Eu gosto de usar 7 classes para esse tipo aqui. Precisão do rótulo, isso aqui é quantas casas depois da vírgula tem, pode deixar 4 mesmo. E no tipo de interpolar aqui, tira de linear e coloca no método discreto. Com isso, ele vai gerar 7 classes de classificação. Então tá aqui a primeira até aqui a última, com base nos valores do MDE. Por padrão, eu já tenho alguns números que eu utilizo para o Rio de Janeiro. Eu testei e achei os melhores. O que vocês podem fazer? Se estiver trabalhando com outro estado, vai gerando e vai testando vários números diferentes com várias cores até ficar o melhor. Então vou fazer aqui a forma que normalmente eu faço. Eu altero esse valor aqui, se vocês verem sempre o valor menor ou igual. Então aqui vai ser 15, os valores de 0 a 15 basicamente. Aqui vão ser 100, então os valores de 15 a 100. Aqui vai ser 350, 550, 1000, 1200 e o resto aqui vai ser o nosso infinito, no caso de 1200 para cima. Eu vou alterar também as cores dessa classificação. Então, primeiro aqui eu vou colocar um verde mais escuro, talvez, seguido por um verde. Para abrir essa paleta de cor é só colocar o mouse em cima da cor e dar duplo clique. Vou colocar um verde aqui talvez um pouco mais claro. Pronto. Depois um verde quase indo para amarelo já. Aqui de fato um amarelo. Um laranja. Um laranja indo pro vermelho e por fim um vermelho bem sólido. E vou aplicar. E vou ver se é do meu agrado a paleta de cor. Aparentemente tá sim, tá bem legal. Talvez eu vou alterar um pouco o tom do amarelo aqui. Desse laranja aqui na verdade, vou deixar ele um pouco mais fechado. Aí. E agora sim parece que tá bem legal. Agora, vocês lembram do relevo sombreado que a gente criou a partir da duplicação dessa camada? A gente vai ligar novamente, só que agora a gente vai aplicar uma transparência. Para aplicar essa transparência, a gente vai clicar com o botão direito, propriedades, e aqui embaixo de simbologia tem um botão de transparência.
Eu normalmente uso entre 15 e 20. Então eu vou testar aqui 20% e vou dar um aplicar. Eu acho que ainda ficou muito, talvez uns 17%, ou próprio 15% mesmo, vamos ver. Vai me parecer um pouco melhor. E olha a diferença que dá o relevo sombreado. Ele de fato dá rugosidade para o nosso relevo. Não é simplesmente uma cor chapada, sólida. Ele mostra exatamente o contorno de cada parte dessa. Então agora a gente tem nossa base de dados basicamente toda completa. A gente tem o nosso recorte da topografia do local, com relevo sombreado e com classificação pelo valor da altitude, em metros. Sempre bom destacar. Eu vou inclusive renomear essa camada. Para renomear, clica com o botão direito, vai em propriedades ou duplo clique. Vem aqui em fonte. E aqui a gente vai selecionar em fonte o nome da camada e eu vou alterar o nome. Vou colocar altitude em metros. Vou aplicar e vou dar um OK. Então já está tudo aqui, bonitão. Os nossos dados do IBGE também já estão aqui. Estão sendo utilizados inclusive nesse momento. E agora a gente vai partir para a parte de criar a nossa visualização do mapa. Então, para abrir aqui o editor da nossa visualização do mapa, basta clicar aqui em novo compositor de impressão, ou Ctrl P. Vai pedir para você colocar um layout, ou seja, um nome para esse layout. Eu vou escolher aqui um nome qualquer, vou colocar Geomorph Costeira Topo. Depois de selecionar o nome, é só dar um OK. Vai abrir essa nova página, mas vocês vão perceber que a outra página também está aberta aqui. Então, está aqui ainda aberto, enquanto abrir esse novo compositor. Aqui é basicamente o local onde os mapas são montados, né, como um todo. Então, toda essa parte de edição vai ser aqui. Primeira coisa, para quem já trabalhou com Photoshop, nesse canto superior aqui, são basicamente os locais que aparecem as camadas que estão sendo utilizadas na imagem. E aqui vai ter, por exemplo, os nossos mapas que a gente acabou de fazer, os nossos dados, vai ter a barra de escala, vai ter o nome que a gente vai colocar, a legenda, vai ficar tudo aqui. Do lado de cá é um menu das coisas que a gente pode adicionar nesse mapa. E aqui em cima é o salvar, o atualizar, coisas normais. Primeiríssima coisa, definir o tipo de folha que a gente vai estar usando. Para isso, você vai marcar esse mousezinho aqui, que é selecionar, e vai clicar nessa folha em branco. Clicou, vai abrir esse quadradinho aqui, propriedades do item. Aqui você escolhe o tamanho da folha. Eu vou usar A4 padrão. Eu vou fazer num formato que você poderia usar esse mapa em um artigo, por exemplo. Então eu gosto de usar o A4 padrão. Na orientação de paisagem. O fundo branco mesmo, eu gosto de colocar um pouquinho cinza. Pouca coisa. Mas aí é coisas minhas, assim. Então vocês podem escolher a melhor forma para vocês. O que a gente vai fazer? Adicionar os nossos mapas, esses mapas aqui, lá. Nossos dados na realidade, né? Para adicionar. Aqui vai ter uma opção adicionar mapa. É essa daqui, logo abaixo dessas ferramentinhas aqui. Você vai clicar nessa e você vai marcar o local que você quer. Eu vou fazer de uma forma que vocês não precisam seguir isso. É simplesmente a forma com que eu gosto de fazer. E cada um tem um padrão. Então tá aqui, nosso primeiro mapa está adicionado. E aqui em cima ele já apareceu ele também. Eu vou querer usar um outro também.
Então eu vou adicionar mais um mapa. Vou clicar aqui em adicionar mapa. E mais ou menos por aqui, depois eu vou arrumar o espaçamento da forma melhor. Eu vou vir aqui e vou adicionar mais um mapa aqui mais ou menos, tá bom? Pronto, agora nós temos dois mapas. Primeiro eu vou organizar a visualização de um e depois do outro. Então eu vou primeiro mexer com o mapa 1, que é esse maior, né? O que eu vou fazer nele? Esse mapa 1 vai ser a nossa visualização geral. Então vai ser o dado de topografia. Enquanto o mapa 2 vai ser a visualização continental para localização. Famoso mapa de localização, né? Então, para eu começar a mexer com esse mapa maior, a primeira coisa que eu quero é alterar esse base map. Eu não acho que tá legal a visualização com esse base map. Como que eu faço isso? Eu vou voltar no nosso mapa. Esse Google Satélite aqui, eu vou desativar ele. Vou novamente aqui em Web, Equip Map Service. E no lugar de pegar os da Google, eu vou pegar dessa outra empresa aqui. Tem vários para vocês testarem. O que eu gosto de usar nesse tipo de mapa é esse Shaded Relief. Ele dá uma noção de profundidade, ao mesmo tempo que ele pega o continente todo. Então eu gosto bastante de usar ele para esse tipo de construção, né? Outra coisa que eu vou alterar. Eu não vou querer, nesse mapa agora, nesse principal, nosso mapa número 1, eu não vou querer que apareça essa topografia em torno. Eu quero que fique só a topografia do local de trabalho. Então eu vou pegar aqui a malha do IBGE, essa BR-UF, vou nas propriedades dela, simbologia, preenchimento simples, e aqui eu vou mudar a cor do traço para preto, e o preenchimento, eu vou adicionar um preenchimento branco, e vou aplicar. Vou até aumentar um pouco a largura do traço, olha, para para 0.3. Eu vou aplicar. E vou desativar o RJ Municípios por enquanto, para ficar só a linha preta mesmo. E olha, ficou bem melhor na minha opinião. Então vou voltar aqui, vou clicar aqui em cima nesse botão para atualizar a visualização, embaixo dessa pastinha amarela, e atualizou a visualização. Vai ser basicamente isso daqui o meu mapa principal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou arrumar ele, vou arrumar a escala dele, coisa e tal. Para isso, você clica nessa setinha, clica nele para selecionar ele, ou clica aqui nesse menu de itens, vou selecionar ele, e agora para eu mover ele, mover não o mapa em si, mas as informações dentro do mapa, eu vou clicar aqui, olha, embaixo da setinha, mover conteúdo do item. E aí eu consigo mover o que está lá dentro. Aqui eu vou escolher uma escala que me agrade. Esperar carregar. Essa parte demora mesmo para carregar porque tem muita coisa junto. Digamos que eu dei um zoom muito grande. Então eu vou tentar diminuir aqui um pouco. Mais um pouco. Eu estou alterando a escala aqui manualmente, aqui nesse menu aqui ao lado. Estou alterando aqui manualmente mesmo. Acho que mais um pouco ainda. Vamos ver. Opa, tirei muito. Assim. Assim me agrada. Esse valor aqui de escala me agradou para essa porção que eu estou trabalhando. Eu acredito que eu vou ficar com ele. Se for necessário, eu altero depois.
Então a nossa base do nosso mapa é esse. O que é muito importante lembrar sempre? Eu acabei de alterar esse mapa, eu tenho que vir aqui e clicar em travar camada e travar estilo para camada. Porque senão, quando eu mexer nesse mapa pequeno, esse maior também vai ser alterado. Então sempre que eu acabar de mexer no mapa, venho aqui em travar camada e travar estilo. Por desencargo de consciência, eu também travo aqui nos itens. Pronto, tudo travado. Eu não consigo nem mais mexer nesse mapa. Estou clicando aqui e não faz nada. Agora vamos para o segundo mapa, esse mapa número 2. Esse aqui eu vou tentar fazer uma visualização em cinza nele. Então eu vou religar a camada do RJ Municípios, vou desligar da topografia. Na do RJ Municípios eu vou nas propriedades, simbologia, e eu vou pintar ela toda de vermelho. Então, cor do preenchimento eu vou pegar um vermelho um pouco mais escuro, talvez. Acho que tá bom. E aí, acho que aqui assim tá bom, essa cor me agrada. E cor do traço, aqui assim tá bom. E vou aplicar. Opa! Pera que não foi. Aqui, não foi porque eu tinha alterado a opacidade aqui da camada para transparente. Só arrastar tudo pro final. E pronto, agora é só aplicar. Eu vou até assim, aí, pronto. Ficou um vinho, um vermelho mais forte. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu não vou querer usar branco dessa vez. Dessa vez eu vou estar usando um cinza mais fechado. Uma coisa meio assim. Isso aqui tudo vocês escolhem da forma que acharem melhor. Eu estou fazendo da forma que eu estou acostumado. É tudo questão de design, né? Então voltei aqui para o editor do mapa. Vou dar um refresh, atualizar a página. E esse daqui eu vou querer com uma escala a nível de Brasil. Então, para eu alterar dentro do mapa, vou mover aqui o mouse para mover o conteúdo do item. E agora eu só preciso selecionar a melhor escala. Aqui, 75, aqui. Assim me agrada. Assim tá bom. E essa daqui vai ser o nosso mapa de localização. Show? Acabei de mexer nesse mapa, mesma coisa. Vou vir aqui, vou travar a camada e travar o estilo da camada. Salvei. Próximo passo. Adicionar grade, o grid. Adicionar a escala também depois. Eu vou primeiro fazer o grid do mapa 1. Então vou travar aqui o mapa 2 e vou liberar o mapa 1. Vou clicar nele. Não preciso destravar isso daqui, porque isso daqui é a propriedade da imagem. Se destravar vai zerar tudo. E eu vou fechar esses daqui que eu não quero mexer. E vou procurar por grade. Aqui nas grades eu vou adicionar uma grade nova, que é o grid basicamente, né? E modificar a grade. Vai abrir um monte de opção aqui. O que eu sugiro? Eu vou fazer aqui de uma forma que normalmente eu faço, que é testar esses valores aqui de grid. Esse valor de 9 é um que eu realmente estou acostumado já a usar e que sempre me parece bem válido todas as vezes que eu utilizo ele. Deixa eu até testar outros valores aqui. Eu provavelmente vou ficar com esse 9 mesmo. Esse valor de 0.9. Assim, 95 ficou até melhor. Vou usar esse grid aqui. Esse valor de grid.
para X e para Y, lat long basicamente. Aqui embaixo, estilo da linha, linha estilo. Só clicar em cima dessa linha, vai abrir o mesmo menu lá de configuração de cor. Então eu vou clicar linha simples. A largura eu vou deixar 0.3 mesmo, só que na cor eu vou deixá-la um pouco transparente. Aí assim, certo? Quase não dá pra ver, bem transparente mesmo. Acho que assim tá bom. E agora eu vou voltar. Bom, da parte do grid é isso. O que eu vou fazer? Se você não precisa voltar para a propriedade geral, moldura no grid eu não vou querer, mas eu vou querer que desenhe as coordenadas ao redor do mapa. Então eu vou marcar a caixinha de desenhar coordenadas, e já apareceram aqui algumas. Por padrão, a forma que eu faço, eu gosto de tirar o superior e tirar a lateral direita. Então eu vou vir aqui e desabilitar a lateral direita. O topo vou desabilitar também, certo? E vai ficar inferior e esquerda. Na parte aqui do formato, que está decimal, eu gosto de usar decimal com sufixo, para aparecer S, W, N, por aí vai. Para a parte da esquerda, eu vou colocar, em vez de horizontal, vertical ascendente, para ficar escrito de lado justamente. E eu acho que assim fica bem bom. O tamanho da fonte e coisa e tal, tá bem válido para mim. Se quiser alterar, é só clicar aqui onde tem fonte e alterar aqui o tamanho, por exemplo, aumentar, diminuir o tamanho. Vou até aumentar aqui para 11, 10.5 na verdade. E é isso, a parte do grid, no geral é isso. Um caprichozinho que dá pra fazer se quiser é colocar um tracinho aqui. E isso aí seria justamente nessa parte da moldura, né? Então, clica aqui na moldura. Linha de borda não. Cadê? Linhas exteriores. Justamente aqui, linhas exteriores. Tamanho da linha. Eu boto 1 milímetro. Aqui, os locais onde eu quero que tenha essa linha, eu vou tirar novamente do superior e do direito. Vou deixar só esquerdo e inferior. E assim tá bom. Eu gostei dessa forma com que tá. Portanto, eu vou voltar. E essa parte do grid também tá feita. Das grades aqui já tá feita. Eu vou adicionar uma moldura, que é um contorno. Vocês podem ver aí, apareceu um contorno. Tá vendo? Eu vou aumentar para 0.4. Então tá aqui, 0,4 milímetros de espessura. Me parece ok. E a edição de grid e moldura desse mapa foi. Agora eu vou para o outro mapa. Então, mapa 2. Já vou adicionar a moldura aqui também, com 0.4. Vou fazer o mesmo processo do grid. Venho aqui, clico em adicionar um grid, marco e modificar a grade. E vou testar valores. Então, vou colocar aqui talvez 20 por 20. Acho que foi muito. 18 talvez. Tô testando os valores para ver o melhor na minha visualização. Ó, acho que esse daqui ficou legal. 6 de 19 ficou legal. Mas tem um tracinho aqui que eu não quero. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar mais meio no X. Nos meus valores do eixo X. E aí ficou centralizadinho, ficou bem bonitinho. Eu gostei da forma com que ficou. Aqui no estilo da linha eu vou alterar. Vou manter a linha preta. Vou diminuir a largura do traço para 0.1. E vou deixar assim. Não vou nem tornar transparente. Assim já tá legal já pra mim. Pronto. Com a minha
com os meus valores já setados, eu vou vir aqui para a parte da moldura. Vou fazer a mesma coisa, linhas exteriores, 1 milímetro. Eu só vou querer também na parte esquerda e na parte inferior. Então, direita eu vou tirar e superior eu vou tirar. Show? E agora aqui desenhar as coordenadas. Decimal com sufixo. Esquerda eu vou deixar, direita eu vou tirar, topo eu vou tirar. E vai ficar daquela forma. Eu vou na esquerda tornar vertical. Tornar os valores da esquerda vertical. Vou colar mais no mapa, então eu teria aqui a distância da moldura do mapa. Em vez de ficar mais afastado assim como estava, eu vou colar mais. E aqui nessa parte da fonte eu vou diminuir essa fonte, o tamanho dessa fonte. Pronto, acho que 8 tá bom. Ficou pequeno, mas legível. Acho que assim tá até melhor. Agora só vou voltar. E essa parte de escala e grid nos dois mapas tá feito. Próximo passo. A gente vai querer agora adicionar, por exemplo, nossa seta para o norte. Como que faz para adicionar essa seta para o norte? Nessa barra lateral tem uma opção aqui, olha, adicionar seta norte. Se você for passando o mouse assim, lendo as opções, vai chegar uma que vai ter essa adicionar seta norte. Então vou clicar, vou desenhar mais ou menos onde quer que fique, eu vou pegar por aqui mais ou menos. Ele vai desenhar uma aleatória. E aqui nesse menu que abriu de propriedades, se vocês clicarem aqui em... cadê? Aqui, navegador SVG. Aqui vão aparecer vários símbolos. Clicando em arrows, que seriam setas, né? Vai ter aqui algumas para ser utilizadas. Eu gosto de pegar essa daqui. E eu vou alterar a cor dela para preto. Então, cor do preenchimento eu alterei para preto. Com isso feito, eu vou arrumar o tamanho dela. Eu vou colocar ela ali em cima no cantinho. Pra mim, tá bom, gostei. Para esse exemplo vai servir também bem. Outra coisa que eu gosto de adicionar, eu tô achando esse mapa aqui muito claro ainda. O que eu vou fazer? Eu vou voltar nele. Então, meu segundo mapa aquele, certo? Eu vou destravar a camada, vou voltar para cá primeiro, vou corrigir essa questão da cor que eu comentei. Cor do preenchimento, vou deixar um cinza mais fechado, pronto. E aqui eu vou destravar a camada e vou travar de novo. Agora está um cinza bem mais fechado. Bem melhor. Vou arrumar um pouco do vermelho aqui também, perdão. Então, preenchimento. Vou pegar um vermelho um pouco mais claro. Acho que aqui tá bom. Aqui vou colar a cor. Pronto. Vou clicar lá em cima para atualizar a visualização. Pronto, atualizou. Vermelho bem mais claro também. Travei as duas camadas novamente, travei aqui em cima. Melhorei o que estava me incomodando. O que eu vou querer fazer aqui agora? Escrever o nome dos estados que estão ao lado do Rio de Janeiro. Para isso, tem um botão aqui, adicionar rótulo. Eu vou clicar nesse botão. Vou criar uma caixa de texto. Vou escrever o nome do estado. Espírito Santo. Pronto. Aqui, nesse menu que abriu aqui do lado, eu vou centralizar alinhamento, né? Vou centralizar a minha fonte.
Eu vou aumentar um pouco essa fonte. Pronto, já tá bom. E eu acho que é isso. O jeito que tá aqui me agrada. Então eu só vou selecionar fora. Sim, me agrada. Eu vou duplicar essa camada. Como que eu duplico ela? Eu vou vir aqui, vou marcar ela aqui em cima, copiar item e vou dar um Ctrl V no mapa, que é colar. Aqui, vou clicar, selecionar esse que foi copiado e vou escrever Minas Gerais. Vou novamente Ctrl C, Ctrl V, vou arrastar aqui para o final e aqui vai ser São Paulo. Opa. São Paulo, foi. Perfeito. Centralizar aqui Minas, Espírito Santo. E vou adicionar também o oceano. Então vou colocar coladinho aqui talvez. Oceano Atlântico. Prontinho. Depois eu vou ver o melhor local para colocar, mas acho que aqui tá ok. Próximo passo, extremamente necessário, escala. Novamente, nesse menu lateral, vai ter uma opção aqui, adicionar a barra de escala. Clica nessa opção, marca o local que você quer adicionar a escala e vai aparecer uma escala qualquer aqui. Eu pessoalmente gosto muito dessa escala padrão, de preto com branco. Você pode alterar. Aqui nesse estilo de escala, tem vários estilos de caixa dupla, então em vez de duas cores vão ser quatro, tracejadas, sem cor no meio, linhas, só número. Tem vários estilos, dá pra vocês irem tentando aí a melhor que vocês acharem. Multiplicador. Aqui tá de 1 em 1 km. Eu gosto de colocar de 5 em 5. Para ficar justamente 0, 5, 10, 15 por aí vai. Se você descer aqui embaixo, vai ter os segmentos. Os segmentos são essas divisões da escala. Eu gosto de adicionar uns 3 ou 4 segmentos para a direita e nenhum para a esquerda. Vai ficar da forma com que a escala está aqui, ó. Eu vou deixá-la desse jeito aqui mesmo, eu gostei. Me parece boa, da forma com que está. E pronto, nossa escala também está colocada. O que eu vou fazer? Eu vou bloquear aqui a camada do oceano, São Paulo, da nossa escala, Espírito Santo, tudo. Para que eu não mexa sem querer, ó. Eu não consigo mais mexer sem querer em nenhuma. Agora, faltam duas coisas, a legenda e o sistema de coordenadas que a gente tem que colocar. Então vamos para a legenda. Novamente, nessa barra lateral, adicionar legenda. Você vai demarcar aqui o espaço que você quer adicionar essa legenda e vai carregar muita coisa. Mas a gente não quer, a gente só quer esse mapa de altitude. Para isso, primeiro vamos definir um título para nossa legenda. Legenda é o título, não tem como. Tem que ser legenda. Aqui embaixo vai desmarcar essa atualização automática para deixar a gente alterar essas coisas aqui embaixo. Então desmarquei, vai me liberar para alterar e eu vou querer deixar só a altitude aqui. Então recorte topo, tiro. IBGE, marco aqui e clico no menos para remover. Topography, tiro. Google Satélite, tiro. Esri Shader Relief, tiro. Vai ficar só a topografia mesmo. Aqui dentro, esse bando 1 em cinza, não quero também, tiro. E vai ficar simples e direto. Na parte dos itens é isso. Aqui embaixo, fontes e formatação. Me parece uma boa fonte e uma boa formatação. Pessoalmente não vejo problema não. Então, espaçamento. Espaçamento é uma coisa que eu gosto de diminuir, o espaçamento entre a legenda e a sublegenda. Moldura 4
também, para ficar com contorno em volta, assim como a gente colocou nos mapas. E deixa eu ver o que mais. Ah, sim, alinhamento do texto, né? Então eu vou vir aqui em fontes e formatação e o alinhamento eu vou colocar tudo no centro, menos os valores aqui embaixo. Os valores eu não gosto de colocar realmente, para ficar bem da forma com que está aqui, bem espaçado. A legenda dessa forma assim eu gosto, faz sentido para mim também, me parece válida, fica bem fácil de visualizar. Só vou chegar um pouco pro lado, prontinho. E por fim eu vou adicionar mais uma caixa de texto aqui embaixo. E essa caixa de texto eu vou colocar dados como sistema de coordenadas geográficas, que o nosso caso vai ser o Sirgas 2000. Nossa base de dados vai ser de shapes o IBGE e de raster o Open Topography. Se quiserem, ainda pode adicionar aqui, por exemplo, feito por e o nome de vocês. Eu não vou adicionar nesse caso porque é só um exemplo para a disciplina. Mas em um mapa de fato que vocês fizerem, é bom adicionar feito por e o nome de vocês. Ou basicamente só o nome também é válido. Eu vou marcar aqui para centralizar tudo. A fonte já me parece boa. Vou adicionar a moldura para ter um contorno e um fundo branco. Vai ficar dessa forma. Vou ter certeza que as coisas estão alinhadas umas com as outras. Então vamos lá, eu quero alterar aqui a barra de escala. Soltei, arrastei. Aí, pronto, tudo alinhadinho. Um título. É bom colocar também normalmente um título no mapa. Então eu vou pegar esse espaço que tem aqui em cima. Acho que aqui tá bom mais ou menos, né? Vou colocar mapa topográfico do Rio de Janeiro. Mesma questão das coordenadas e do sistema de coordenadas. Eu vou também alterar aqui para centralizar os itens. Pronto. Vou colocar uma moldura. Vou colocar um fundo branco. Mas aqui eu vou alterar a fonte para aumentar ela. Então, tamanho da nossa fonte 6. E assim, aparentemente, tudo válido. Fechar aqui. Vou salvar. E o nosso mapa está pronto. O nosso mapa topográfico está pronto. Basicamente agora é só exportar esse mapa. Eu vou exportar aqui só para vocês darem uma olhada como que é esse processo. Então pessoal, para exportar esse mapa, vai ser basicamente aqui, você vai clicar nessa opção em Layout, exportar como imagem, você vai escolher um caminho para exportar. Eu vou pegar a nossa pasta, Geomorph Costeira, e dentro dela eu vou escrever mapa topográfico. Prontinho. Eu vou clicar em salvar. Ele vai abrir essa caixinha aqui pedindo para você escolher a resolução. Basicamente, quanto maior a resolução da exportação, maior vai ser a qualidade dessa imagem. Eu vou botar aqui, por exemplo, só para testar,
Vou deixar em 300 mesmo, só para testar. E só clicar em salvar e aguardar enquanto salva. Normalmente é um processo que pode demorar dependendo da qualidade que colocar. O meu tá falando aqui que já acabou, então vamos ver se a qualidade ficou boa. Opa. Aqui. Então tá aqui mapa topográfico. E tá aqui o nosso mapa. Se eu der zoom, tá tudo bem legível. Então a qualidade realmente ficou boa. E esse daqui seria um mapa que você usaria num trabalho facilmente, por exemplo. É basicamente isso, pessoal. Perfeito? Voltei com a câmera aqui, só para agradecer esse tempo de atenção que vocês deram. Eu gostaria muito que, se possível, eu vou escrever isso também lá no Classroom, que vocês me enviassem os mapas que vocês fizeram. Novamente, não precisa ser necessariamente um mapa de topografia, eu fiz mais para, enfim, mostrar como funciona o QGIS, os caminhos de exportar, os caminhos de criar a visualização do mapa e por aí vai. Mas eu gostaria muito de ver os mapas que vocês vão conseguir produzir sozinhos. E qualquer dúvida que tiverem, meu número eu vou colocar na descrição do vídeo e vou colocar no Classroom. Meu e-mail também vai estar nos mesmos lugares e estou disponível para o que precisarem. Eu particularmente acabo trabalhando mais com a área de satélites do que esse processamento de dados, mas a gente acaba fazendo de tudo um pouco e no que precisarem, só contar comigo, só me chamar que eu tô por aí. Novamente, pessoal, muito obrigado pela atenção.